Vamos lá, irmãos. Para este vídeo aqui, nós vamos trazer um assunto bem interessante, né? A Bíblia, ela é científica, ou seja, nós podemos ter certeza de que seus eventos escatológicos, eles são certos, assim como 2 mais 2 é igual a 4, assim como a fórmula da água é H2O. Será que nós podemos ter plena convicção de que todos os eventos que estão na palavra de Deus, eles irão de fato acontecer? Como podemos acreditar naquilo que nós não vemos, apenas lemos? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas temos a certeza de que iremos receber. Iremos ser arrebatados, iremos receber as promessas de Deus em nossa vida. Podemos ter plena convicção de que quando nós orarmos, estando de acordo com a vontade de Deus, iremos receber. Ou seja, tudo que pedires, crendo, recebereis. É isso que nós vamos analisar aí neste vídeo. Irmãos, devemos ter fé na ciência? Ou devemos ter fé apenas em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo? Aliás, a ciência carece de fé. Mas antes de mais nada, nós vamos saber o que é ciência. Vamos lá. O que é ciência? No site aqui Toda a Matéria, temos o seguinte: ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. A ciência baseia-se na regularidade. Quando nós, por exemplo, estamos com o nosso nariz entupido por uma rinite, alguma coisa, nós vamos lá, tomamos um chá de camomila, um chá de hortelã, né? Principalmente a hortelã, que é refrescante, nós sentimos um alívio naquela congestão nasal, né? Usamos aí um remédio que foi criado, certo? E que funciona. Ele desobstrui as vias aéreas e nós respiramos melhor. Ou seja, é científico. O chá é cientificamente comprovado que ele aí ajuda a melhorar certas condições de saúde das pessoas, certo? E o medicamento também. Como sabemos isso? Por regularidade. Sabemos que se usarmos determinada composição, aquilo ali trará um determinado efeito no nosso corpo. Então assim como nós sabemos que x mais y é x mais y, x vezes x é x ao quadrado, isso se estabelece por uma lei, né? Na matemática, a gente sabe que quando nós multiplicamos duas bases iguais, nós somamos os seus expoentes, tá certo? Ou seja, isso é ciência, tá? Isso tem uma regularidade, que serve para o menor, serve para o maior, ok? Então, se o meu vizinho está lá com uma congestão nasal, eu posso falar para ele, ó, usa determinada coisa, eu usei, vai te fazer bem. Claro, todo medicamento tem que ser utilizado com prescrição médica, né? Cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, mas na sua maioria vai aí atingir o efeito esperado, né? Assim como a dipirona é um antitérmico, a gente sabe que se a gente tomar essa dipirona, ela vai baixar a nossa febre, certo? Serve para mim, serve para o meu familiar. Isso é ciência, ou seja, é algo que foi estudado, foi experimentado, ok? Continuando ainda no que é a ciência. O que é a ciência? Né? Aqui nós temos no site colab.re, né? Seguinte: a ciência foi definida por Aristóteles como um conhecimento demonstrativo, um saber que pode ser demonstrado através de testes e ensaios. Derivada do latim, scientia, a palavra significa conhecimento. Ok? É ciência que se eu descer uma determinada rua, sei que lá embaixo tem uma padaria, eu vou chegar nela? Sem sombra de dúvida. Isso é o básico, certo? Conhecimento é saber. Então, eu conheço, eu pratico, eu tenho o resultado esperado. Ok? Então, meus amados irmãos, o que nós entendemos em resumo aqui, tá? Que ciência é tudo aquilo que pode ser provado, ok? Não tem fé na ciência, não existe você ter fé na ciência. Tá? Você não tem que ter fé em ciência. A ciência
Se eu te ofereço algo, eu tenho que te provar que esse algo vai te trazer o resultado esperado, e não por achismos. Olha, eu criei isso aqui rapidinho, é o que tem agora, toma isso aqui vai te trazer esse resultado. Espera aí, teve ensaio? Teve tempo? Não é assim. A ciência, as coisas não funcionam de uma hora para outra. A ciência, ela é estabelecida por critérios. Eu tenho que ter critérios avaliativos para eu ter certeza que aquilo realmente vai trazer aquele efeito esperado. E quais são os eventos adversos que eu posso também esperar através daquilo. Isso é ciência. Ok? Então, meus irmãos, ciência não é achismo. Ciência, ela é provada. Ok? Continuando, mais um tópico aqui. O que é ciência e qual a sua finalidade? Ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis, como havia falado há pouco, que foram verificadas por método experimental. Ou seja, antes foi tido um experimento. Se eu crio algo, um medicamento, tá? E eu não experimento ele por um determinado tempo, quem usa é o experimento. Tá? Então, assim, isso é ciência. Ok? Ó, toma essa pílula aqui, que o que eu espero é esse efeito. Peraí, você testou? Teve tempo? Quais foram os critérios utilizados para a criação disso? Esses critérios já foram utilizados anteriormente? E quais os efeitos colaterais deste medicamento, você sabe? Já foi avaliado? Não. Então você está à sorte daquilo que eu estou te prometendo. Porque eu não verifiquei os fatos. Eu não sei. Eu não tive tempo. Eu criei isso às pressas. Por quê? Porque você está precisando. Porque as pessoas estão precisando. Mas é porque as pessoas estão precisando que eu vou me submeter a isso. Ou seja, eu estou sendo seu experimento. E se der errado, eu vou arcar com as consequências desse experimento. Então, meus irmãos, aí já não é ciência. Aí realmente você está botando fé. Você está botando fé e a sua fé vai te levar a consequências, porque tudo tem causa e consequência. Para toda ação tem uma reação. Então, se você se sujeita, isso pode sim. Ó, cumpriu o papel, beleza. Mas você foi o experimento. Utilizaram você como cobaia. Então, a ciência, ela espera sempre trazer uma solução para a melhoria de vida do ser humano. O carro que foi criado é uma ciência. O ônibus que foi criado é uma ciência. Ok? O portão que fecha a tua casa é uma ciência. A televisão que você assiste é uma ciência. Tá? O celular, ok? Seu celular funciona? Porque antes foi testado. E levou-se tempo. Estudo, análise. Certo? Ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tira, isso aqui põe, ó, isso aqui pode melhorar aqui, isso aqui pode melhorar acolá. Certo? Isso é ciência. Então, ou seja, ela estabelece uma regularidade. Eu sei que todo dia que eu acordar, eu vou ligar o meu celular e ele vai ligar. Vou apertar o botãozinho, ele vai ligar. Por quê? Isso é uma regularidade. Aquele botãozinho serve para ligar. Ele não serve para fazer chamada, ele serve para ligar. Isso é ciência. Ok? Então a ciência baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos que podem ser observados. Beleza. Ok, meus amados irmãos. A Bíblia, ela é científica? Vamos ver. O Senhor Jesus Cristo, ele falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O templo, né, seria erguido aí em 3 dias. Quando ele morreu, em 3 dias ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ok? Na Bíblia, a gente percebe também outra questão, a diáspora. A figueira um dia floresceria novamente. Passaram-se quantos anos? E ela floresceu. Quem é a figueira?
é Israel. Com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Se não me falha a memória agora, em 1948. Ok? Então a figueira floresceu era uma profecia. Sim, aconteceu. A ciência se multiplicaria. Se você está assistindo esse vídeo aqui hoje é porque a ciência se multiplicou e de uma forma realmente extraordinária. Seria como nos tempos de Ló e de Noé. Se eu voltasse um tempinho agora atrás, lá em 1920, e falasse assim, o Estado de Israel surgirá. Sabe o que eles diriam para você? Não. Israel é o Israel espiritual, é a igreja. A gente sabe que não é a igreja. Israel é Israel. Então, nós sabemos que Israel é a descendência de Jacó. E a igreja, todos aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo e o têm como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo nos tornou filhos de Deus por adoção. Então, meus irmãos, quando nós formos arrebatados, Israel continuará aqui, porque Israel tem que se dobrar a Jesus Cristo. E o terceiro templo, ele tem que ser construído. E o que está acontecendo agora, meus irmãos? O terceiro templo vai ser construído. O trem que dá acesso ao terceiro templo, irmãos, já vai ficar pronto agora, em abril de 2023. Onde o anticristo se assentaria se Israel não existisse? Mais uma vez a Bíblia se cumpre. Isso é ciência. Isso é ciência. Isso nos mostra que nós podemos ter plena confiança e convicção de que a Bíblia, ela é cientificamente comprovável. Não existe apenas a questão de fé. Nós vemos com nossos próprios olhos a destruição do mundo. Guerras e rumores de guerra. Fome, pestes, pais contra filho, filho contra pais. Isso numa escala mundial. A volta aí, tempo de Ló, o que era? Tempo de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem, a bandeira que está aí, irmãos. Você questionar, você está achando de tudo quanto é nome. Hoje nós vemos que o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, o justo se tornou injusto e o injusto se tornou justo. Isso é profético. Isso é ciência. Então nós vemos que a ciência estabelece uma regularidade, e a Bíblia estabelece uma regularidade, ela é temporal. Os fatos acontecem tempo a tempo. Nós temos uma escala crescente da iniquidade. Na época de Jesus Cristo, você tinha aí pouquíssima tecnologia. E era tudo braçal. Tudo braçal. Você tinha armas, tinha construções, certo? Mas você não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Nós não tínhamos a medicina que nós temos hoje. Era inimaginável naquela época que a imagem de uma pessoa poderia parecer uma coisinha pequenininha e poderia ser mandado para o outro lado do mundo. Então nós vemos que a ciência, ela avança em escala global. A iniquidade avança em escala global. Tecnologia de ponta, global. Então nós vemos que a tecnologia, ela avança em escala global de maneira jamais vista. E essa tecnologia, ela influencia em tudo na nossa vida. Ela está no transporte público, ela está dentro de casa, ela está nos hospitais, ela está no trabalho, ela está em todas as áreas da vida humana. Hoje, nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem a tecnologia. Você consegue imaginar você, por exemplo, sem energia elétrica?
sem aquele banho quente, sem o seu carro, sem o seu ônibus, sem o seu metrô? Você consegue imaginar a sua vida sem a tecnologia? Aí você fala assim, não, eu não consigo imaginar a minha vida sem tecnologia. Mas espera aí, você não nasceu através de uma tecnologia, mas você, com certeza, nasceu bem, porque utilizaram a tecnologia. Seja nos medicamentos, seja na luz, seja nos equipamentos que foram utilizados ali naquele momento. Você, certamente, se nasceu num hospital, foi utilizada a tecnologia. Então, meus irmãos, e essa tecnologia que o anticristo vai utilizar para controlar a humanidade. Porque isso também é ciência. Isso também está na Bíblia. Ou seja, todo o percurso do tempo que está na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, tudo foi profetizado. Quando nós vemos em Isaías 53, ali ele fala, carregou consigo as nossas enfermidades, né? Sofreu por nós. De quem que Isaías está falando? De Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, meus irmãos, Isaías, Antigo Testamento. Quanto tempo se passou até a chegada de Jesus Cristo? Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade. Aquele que rejeita Jesus Cristo, rejeita a salvação. Aquele que não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nega a existência de Deus e da sua obra perfeita. Jesus Cristo, ele esteve nesta terra como perfeito homem, perfeito Deus, pois Jesus Cristo é Deus, é Emmanuel, é Deus conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele que nega um destes não está de acordo com a palavra de Deus e sofrerá as consequências por isso. Então, meus irmãos, se você fala para mim que a matemática ela é exata, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais exata do que a matemática. E ela é profética. Então, terminamos aqui mais este vídeo para este canal. Tentei colocar uma pequena edição nesse vídeo, né? E espero que os irmãos tenham gostado, que sirva para reflexão e aprendizado de todos. Que a paz de Deus, a graça e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.